Amém, glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Diga um aleluia bem forte. Diga assim: obrigado, Senhor, por estar na tua casa, por estar na tua presença. Vocês não estão felizes, não? Desse jeito, não. Vamos lá, hein? Diga obrigado, meu Deus, por estar na tua casa, por estar na tua presença. Diga aleluia. Se você está feliz de verdade, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Amém. Sabe, meu querido, não existe lugar melhor para nós estarmos que na presença do Senhor. Está na casa do nosso Deus. Sabe por quê? Aqui é lugar de renovo, de fortalecimento, é lugar de experimentarmos do favor de Deus para a nossa vida, e é um lugar onde nós podemos nos abraçar, ter contato uns com os outros. Aqui nós nos tornamos muito mais fortes, porque nós percebemos que nós não estamos sozinhos. Você pode dizer amém para isso, querido? Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga: eu agradeço a Deus pela sua vida. Agora fala para que está do outro lado, diga: eu agradeço a Deus pela sua vida. Amém. Pode se sentar. Gente, me perdoe, mas a minha voz hoje não está das melhores. Quase que eu passei a vez da ministração de hoje à noite, mas eu disse: não, bora lá. Senhor, me renova, né? A minha voz, a minha garganta. E em nome de Jesus, nós vamos receber algo do trono de Deus para nós aqui hoje. Amém? Eu não sei vocês não, mas eu amo estar na casa do Senhor. E, sabe, poder adorar a Deus, podermos entoar louvores ao Senhor, né? Derramar a nossa adoração diante de Deus. Sabe, quem mais recebe somos nós. Porque é um momento de tanto renovo. É um momento onde nós, sabe, somos fortalecidos. Nós recebemos uma leveza que vem do alto para a nossa vida. Sabe, talvez você ainda não experimentou isso, mas eu sugiro que a cada culto você venha para cá totalmente disposto a dizer: hoje eu vou lá, eu vou cultuar a Deus de verdade. Eu vou adorar o Senhor com todo o meu coração. Eu vou me escancarar diante do meu Deus, porque quem mais recebe somos nós. Amém? Então, olha, nós não podemos perder essa oportunidade de adorar a Deus com intensidade. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Diga: adore a Deus com intensidade. Diga mais, diga ela: seja intenso na sua busca todos os dias. Amém? Quanto mais intensos nós somos, mais nós recebemos. Eu gosto sempre de lembrar, né? Quando a gente se apaixona, tem alguém aqui apaixonado hoje? Eu estou, sempre. Mas quando a gente se apaixona, a gente faz umas loucuras de amor, faz ou não faz, gente? Hein? Faz ou não faz, meu povo? Quem está comigo aqui, diga: faz. Porque quando a gente está apaixonado, a gente faz umas loucuras, um negócio doido, né? Gente, eu lembro quando eu comecei a conhecer o Josué, eu trabalhava de 7 da manhã até 11 horas da noite. Eu não tinha salário, não. Eu trabalhava com um burro de carga. E eu não tinha salário naquela época. E nós conversamos e combinamos o seguinte: olha, vamos encontrar tal dia em São Lourenço. Gente, eu fiquei doida. Eu falei: Senhor, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de conseguir para esse lugar. E eu comecei a orar, eu comecei a clamar, eu comecei a chamar a existência. Eu falei: Deus, move os céus, em nome de Jesus. Envia o recurso para mim, porque eu preciso estar lá. Por que eu me portei dessa forma? Porque essa era a minha prioridade. Havia um anseio, havia um desejo no meu coração de estar com Ele, de ter tempo de qualidade com Ele. Então, quando nós estamos apaixonados, quando nós amamos de verdade, nós nos empenhamos, nós nos esforçamos, nós nos doamos, nós nos entregamos. Amor é isso. Amor é uma entrega a mais, dia após dia. E a vida com Deus, ela é assim. Deus, Ele está ali, e está disponível, e esperando que a gente se entregue cada dia mais, que a gente se disponha cada dia mais.
Esse ano nós vamos completar 25 anos de casado. Olha que maravilha, gente. Pensar que nos primeiros anos eu coloquei a mala de todo tamanho e falei, vou embora, que eu não preciso disso aqui. Cada dia mais, eu amo mais esse homem. E o meu relacionamento com Deus já dura muito mais do que 30 anos. Cada dia mais eu amo mais esse Deus. Mas eu entendo que para manter esse nível de amor, ou para buscar elevar o nível de amor, tanto no relacionamento aqui na terra, quanto no relacionamento com Deus, no relacionamento divino, isso depende da minha entrega, da minha disponibilidade, de dispor o meu coração e dizer, Deus, eis-me aqui, sou eu quem preciso do Senhor. Sou eu quem preciso desse homem. Não é ele que precisa de mim, sou eu que preciso dele. Tenho falado isso com as mulheres, né? As mulheres de hoje, elas têm algumas, né? Que se levantam com uma bandeira um tanto quanto feminista. Não preciso de homem. A gente não precisa de homem para pagar as nossas contas. A gente se vira nos 30, nos 40, nos 50, 60 e até 70. Mas a gente precisa do homem. E a gente também precisa de Deus. Às vezes a gente pensa assim, não, eu me viro sozinho, eu trabalho, eu sou independente, para que eu tenho que buscar Deus? É porque nós precisamos dele, você entende isso? Então estar num culto como esse, poder cultuar o Senhor, precisa ser um tempo onde nós nos alegramos, onde há júbilo no nosso coração, onde há gratidão no nosso coração, pelo privilégio de poder estar na casa de Deus. Será que você pode dizer isso de novo? É um privilégio estar na casa do meu Deus. Fala mais forte, diga, é um privilégio poder estar na casa do meu Deus. Amém? Aqui é um lugar onde Deus se manifesta, onde Deus fala conosco. E isso é maravilhoso. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Atos, capítulo 16. Quem encontrou, diga amém? Amém. Amém. Pergunta ao seu irmão, encontrou, irmão? Se ele não encontrou, ajuda ele. Ajuda ele, amém? Podemos ler então? Vamos ler a partir do versículo 16. Vamos ler um pouquinho aqui desse texto, né? Diz assim, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, Paulo dizendo, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam.
De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Fecha seus olhos. Pai, obrigada pela tua palavra, porque ela por si só já ministra ao nosso coração e também ao nosso espírito. Mas nós nos dispomos aqui como tua igreja, Pai, com o nosso coração aberto, disponível para receber a semente da tua palavra. E a nossa oração aqui hoje é que ela produza em cada um de nós fruto de transformação e de mudança, Pai. Portanto, fala conosco aqui nessa noite. Ministra ao nosso coração e também ao nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Esse texto por si só já diz, né? Mas esse é um capítulo que ele está falando, né, de Paulo. Ele está numa viagem missionária. E eu estava meditando um pouco e vendo, né, que Paulo nessa viagem, ele chega ali a Troade. E sai de Troade e vai para Filipos, que é essa cidade onde aconteceu esse episódio. A Bíblia conta que Paulo e Silas, eles falavam do Evangelho, eles propagavam o Evangelho. E na medida que eles pregavam, as pessoas se convertiam. E aqui a gente vê famílias inteiras se convertendo. Aqui a gente vê Deus usando 2 homens que estavam disponíveis. E é sobre isso que eu quero estar falando, não somente sobre a disponibilidade de Paulo e Silas, mas mais especificamente o que Deus faz na vida de um homem e o que Deus faz através da vida de um homem que reconhece o agir de Deus, que reconhece a intervenção de Deus. Eu sei que você sabe, mas Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está agindo. Deus ainda move nos tempos de hoje. Amém ou não, gente? Deus é um Deus tão lindo que Ele necessita apenas de uma pessoa para trazer a revelação da sua vontade, para cumprir com aquilo que está no coração dele. Quando nós olhamos, né, para a Bíblia, quando nós meditamos na palavra, nós vemos que Deus, Ele começa com muitos homens. Hoje pela manhã, o pastor Josué, ele falou sobre Abrão, ele falou sobre o que Deus começou a fazer através da vida de Abrão. E eu fiquei pensando nisso, né, porque Deus, Ele usa Abrão, Sara, eles eram estéreis, Ele dá uma promessa para esse casal, e declara que eles iriam constituir uma família, que eles iriam ser abençoados e que eles abençoariam outras famílias. E eu fiquei meditando nisso porque Deus, Ele escolhe pessoas, Deus, Ele levanta pessoas, Deus, Ele levanta aquele que se dispõe, aquele que está disposto a ouvir, que está disposto a obedecer. Nós vemos lá em Gênesis, Noé,
Um homem que naquele tempo, ele ouve a Deus, ele escuta a Deus, e ele é usado por Deus para construir uma arca enorme. E a casa dele, ele e a casa dele, são guardados, são protegidos, quando a destruição chega na terra. Nós vemos José e Maria, que se levantam como escolhidos de Deus, para poder constituir uma família de uma forma tão improvável. Porque Deus, ele tinha planos, porque Deus, ele tinha propósitos para a vida daquele casal. Para que uma família se formasse. E através daquela família, outras famílias fossem abençoadas. Vocês estão comigo? E a Bíblia fala de Jesus, né? Afinal de contas, nós só estamos aqui por causa de quem, gente? Por causa dele, por causa do Senhor Jesus. Lá em Romanos capítulo 5, quer correr lá comigo? Romanos capítulo 5, versículo 19. Um pouquinho à frente aí. Isso. 5:19. Diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Deus, ele só precisa de quanto, gente? De um homem. Por meio, a Bíblia está dizendo aqui que por meio da desobediência de um só homem, o que aconteceu? Muitos se tornaram pecadores. Muitos se distanciaram do Deus Altíssimo. Muitos se afastaram daquilo que era o propósito de Deus para as suas vidas. A humanidade se afastou de Deus por causa de um homem, por causa de Adão. Por causa de um homem, o pecado, ele entra em toda a humanidade. Mas também por meio da obediência de um homem. O que acontece, gente? Muitos se tornam justos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: um homem. Diga uma pessoa. A transformação, ela pode começar apenas por meio de uma pessoa. E quando nós olhamos a história de Jesus, né, nós vemos que o plano de Deus, ele não foi frustrado. O plano de Deus, ele não falhou com Jesus. Por que não falhou com Jesus? Presta atenção, fica comigo. Porque Jesus, ele creu na sua missão. Jesus, ele se dedicou à sua missão. E Jesus, ele se sacrificou por essa missão. Eu disse 3 coisas importantes. Eu disse que Jesus creu, repete comigo, ele creu. Ele se dedicou e ele se sacrificou. Vamos falar junto? Vocês estão aqui ou vocês já foram embora? Então diga: Jesus creu, Jesus se dedicou, Jesus se sacrificou. Amém? Jesus, ele se posicionou. Ele tinha um desafio, ele tinha um plano, ele tinha um propósito aqui na terra. E ele se dispôs a cumprir esse plano e esse propósito de Deus aqui nessa terra. E é por isso que eu e você, nós estamos aqui. Porque Jesus, ele se empenhou em obediência em todo o tempo que ele estava na terra para cumprir a vontade de Deus. Então a edificação, ela acontece a partir de um homem. E a destruição também pode acontecer através de um homem. Quando nós olhamos para esse texto aqui, Paulo e Silas, eles estavam edificando na terra. Eles estavam levando as boas novas para a terra. E no meio do caminho, eles são meio que paralisados. No meio do caminho, eles são penalizados. Eles são presos. E a gente pode imaginar que, eu fico pensando, não sei vocês, mas se a gente é preso, é quase que natural a gente pensar o seguinte: eu vou ficar lá no cantinho da cela, e vou ficar quietinho, não vou fazer muito barulho não, para não perturbar os soldados. Não é mais ou menos isso? Porque senão o chicote pode comer, pode acontecer alguma coisa ruim. Mas nós vemos aqui nesse texto que Paulo e Silas, eles estavam tão convencidos, eles estavam tão convictos daquilo que eles estavam fazendo, e convictos do Deus que eles serviam, convictos da sua missão, convictos do seu propósito, convictos de quem era Deus, a grandeza, a soberania de Deus nas suas vidas.
e do quanto Deus queria usá-los, que mesmo açoitados, machucados, feridos, eles foram presos, eles foram colocados lá num cárcere interno, bem longe, bem distante. E a Bíblia fala que eles não se calaram, eles cantavam louvores a Deus. Quantos de nós, em momentos difíceis, a gente fica tão triste e a gente se cala, não é verdade, gente? Só que aqui não. Eu fiquei pensando, meditando nesse texto, eles não estavam apenas encarcerados, eles estavam feridos fisicamente. Eles estavam machucados, com o corpo machucado, porque eles foram açoitados. Mas nem isso os impediu de estar dentro daquele cárcere, cantando louvores, entoando louvores ao Senhor. E a Bíblia conta para nós, que nós lemos aqui, que todos os demais prisioneiros, eles ouviam aquilo. E eu penso assim, gente, esse louvor hoje foi tão gostoso, né? Delícia a presença de Deus. Quando a gente ouve um louvor como esse, isso mexe com a gente. Mexe ou não mexe? Você podia estar do lado de fora, e você ia começar a ouvir essas canções, e isso ia começar a mexer com vocês. E é interessante que a Bíblia conta que os outros prisioneiros, eles escutavam. E eu fiquei pensando, gente, eles não só escutavam, eles também foram ministrados, porque quando tudo aconteceu, eles não foram embora, eles ficaram lá, eles permaneceram. E o que Deus ministrou ao meu coração aqui no culto, é que quando você se abre para escutar, para entrar na adoração, você não vai, você permanece. E eles tinham tudo para poder ir embora, porque eles estavam presos, eles tinham feito alguma coisa ruim, alguma penalidade maior ia chegar até eles. Mas a Bíblia conta que eles permaneceram. Volta comigo lá no livro de Atos. Lá no versículo 16, no versículo 26, diz assim, olha, que de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Não foi só o cárcere, a cadeia onde Paulo e Silas estavam, mas todas as cadeias, todos os cárceres. A Bíblia está dizendo aqui que sacudiu e abriram-se todas as portas, ninguém ficou preso. Deixa eu te dizer uma coisa, quando a presença de Deus entra, ninguém fica preso. Quando a glória de Deus chega, ninguém fica aprisionado. E esse é o maior plano de Deus para a humanidade, que a humanidade seja livre, que a humanidade experimente da intervenção dEle. E a Bíblia conta que o carcereiro, quando viu aquilo, ele acordou, ele supôs que todos haviam fugido. E de repente aquele carcereiro, ele tenta se matar, tirar a sua própria vida. Mas a Bíblia fala assim que Paulo, ele bradou em alta voz. Ele gritou para ele assim, não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Sabe, gente, quando nós somos cheios da presença de Deus, da glória de Deus, quando a presença de Deus, ela se faz presente na nossa vida, nós permanecemos e permanecemos como pessoas que não temem a nada, porque a presença de Deus, ela nos basta. Quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, o Senhor encheu aquele cárcere, aquela prisão de tal forma, que a presença do Senhor bastou para aqueles homens. A Bíblia não fala o que aconteceu com eles depois, eles com certeza não foram soltos, mas eles experimentaram da glória de Deus. E a Bíblia fala que o carcereiro, ele pediu para alguém, porque Paulo e Silas, eles tinham ido para um cárcere interno. Eu fico imaginando, eu não sei, eu nunca li nada, mas eu imaginei que cárcere interno era aquele cárcere mais no fundo, mais no escuro, porque ele pediu luz, não tinha luz ali. Não tinha uma luz como essa aqui para ele poder enxergar o que estava de fato acontecendo. E ele pede a luz, e ele entrou de forma precipitada, ele entrou assustado, impactado, ele entrou trêmulo. E a Bíblia fala que ele se prostrou
diante de Paulo e Silas, ele reconhece a autoridade, ele reconhece a unção que estava sobre aqueles dois homens. Aquele homem se prostra e leva-os para fora. E ele diz assim, ele faz uma pergunta: senhores, eu achei lindo isso, que ele fala assim: senhores, gente, imagina um carcereiro chegar perto de um prisioneiro e chamar ele de quê, gente? Senhor. Ele chega diante deles e diz: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Aquele homem reconhece a autoridade que estava sobre aqueles dois homens. E eles dizem assim, Paulo diz para ele assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mesmo no momento improvável, Paulo e Silas, eles não perdem a oportunidade de dizer para aquele homem que não somente ele, mas ele e toda a sua casa poderia ser salvo. Será que você gostaria de ter essa oportunidade de dizer: Senhor, eu quero que eu e a minha casa sejamos salvos, sim ou não? Eu acredito que sim, porque eu também. Eu acredito que, como eu, você não quer que nenhum se perca. Amém ou não, gente? Então diga comigo assim: Senhor Jesus, que na minha família, que na minha casa, nenhum se perca. Diga mais forte: que na minha família, nenhum se perca, em nome do Senhor Jesus. Agora, como é que isso vai acontecer? Paulo e Silas não estão aqui. Não tem mais Paulo e Silas. Se não tem mais Paulo e Silas, tem quem, gente? Levanta sua mãozinha assim bem alta, mais alto que você puder. Se não tem Paulo e Silas, tem quem? Fala assim: tem eu. Bate no peito e fala assim: é comigo. É comigo. E isso é um privilégio, sim ou não, gente? Gente, aquele homem, olha para mim, aquele homem, ele recebeu a palavra de Deus. Ele foi com toda a sua casa, ele levou isso para toda a sua casa. E algo que a gente aprende nesse texto. Eu falei o título dessa palavra? Não? Deixa eu falar então para vocês. Escolhidos para edificar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você é um escolhido. Fala para ela: você foi escolhido para edificar. Por isso que começa aqui, ó, é comigo, não é com Paulo e Silas. Não é o pastor Josué que vai lá na sua casa e vai fazer algo que vai salvar toda a sua casa. Não é o pastor Antônio e a pastora Paula que vão lá na sua casa e vão fazer a obra que Deus tem que fazer. Deus vai usar você. Quem que Deus vai usar, gente? Fala assim: Deus vai me usar. Aquele homem, ele recebeu a palavra, e nós entendemos aqui que Deus começa algo novo em uma família através de uma pessoa. Deus começa uma transformação através de um homem, de um marido, de um pai, de um trabalhador. Deus começa uma nova história na vida daquela família. A partir daquele momento, através daquele homem, começa uma obra de transformação e de edificação completa da família daquele homem. E através dele, a sua esposa, os seus filhos, eles passariam a viver experiências sobrenaturais com Deus. Eles passariam a viver na terra com a convicção de que eles conheciam um Deus todo-poderoso. Eles iam viver na terra com o entendimento que havia um ser superior, que eles precisariam aprender a confiar, a depositar a confiança, a entregar a sua vida diariamente nas suas mãos. Não é isso que aconteceu conosco, gente? Conhecemos a Deus, nós passamos a caminhar na presença de Deus, e nós entendemos que precisamos nos submeter a Deus, entregar a nossa vida para Ele, buscar a direção dEle, porque Ele é maior do que nós, Ele é maior do que todas as coisas. Ele nos criou, Ele nos planejou, Ele nos projetou. Então eu quero te dizer uma coisa: você não está aqui por um acaso, querido. Olha para a pessoa que está do seu lado. Ela não está aqui por um acaso. Você não foi escolhido por Deus por um acaso.
Você foi escolhido por Deus para realizar uma missão linda aqui nessa terra. E essa missão linda começa dentro da sua casa, começa no seu casamento, começa no seu relacionamento. Eu estava preparando essa palavra, deixa eu molhar o bico aqui, que a garganta está ruim, né? Eu fiquei me lembrando de quando o Evangelho chegou na minha família. Minha mãe, ela era espírita, muito envolvida no candomblé. Quando o Evangelho da Igreja Quadrangular chegou aqui em Belo Horizonte, foi exatamente nessa época. Estava começando um avivamento em Belo Horizonte, pessoas se convertendo, pessoas sendo libertas, sendo curadas. E a minha mãe estava sendo preparada para fazer cabeça. Não sei se vocês entendem o que é isso. Quem entende o que é isso, fazer cabeça no Espiritismo? É mudança de nível. São pactos de sangue que são feitos. E a minha mãe já estava preparando todas as coisas para poder fazer esse pacto de sangue. Para mudar de nível dentro dessa religião, vamos colocar assim. E quando ela ouviu falar a respeito que o Evangelho estava sendo pregado, tinha um homem pregando o Evangelho. Tinha um homem em Belo Horizonte que estava fazendo cultos de manhã, de tarde, à noite, praticamente todos os dias. A minha mãe foi, ela juntou alguém e ela foi para esse culto. A partir dali, de ouvir o Evangelho que um homem estava pregando. Um homem praticamente sozinho chegando em Belo Horizonte. Eu não sei se vocês conhecem, né, o pastor Mário de Oliveira, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu não sei se ele chegou aqui com uma equipe de trabalho, como é que é, não sei sinceramente. Mas eu imagino que ele não chegou com muita gente, não. Ele deve ter vindo com uns 2, ou com um, ou com a família dele, né? E estava lá fazendo os cultos, trabalhando. E a partir daquele momento, a nossa casa começou a ser mudada. A partir daquele momento, a transformação começou a acontecer na nossa família. A partir dali, mudanças radicais começaram a acontecer. Eu lembro que a minha mãe, minha irmã, ela tinha um demônio que agia na vida dela, de nervosismo. A minha mãe era nervosa ao extremo. Isso é espírito maligno, né? Elas começaram a ser libertas, sabe, cadeias sendo quebradas dentro da nossa família. E a partir da conversão da minha mãe, da minha irmã, foi um após o outro se convertendo ao Evangelho, se convertendo a Jesus. Deus começou a edificar coisas grandes e coisas novas a partir dessa conversão. Então, querido, quando nós somos escolhidos, quando Deus nos tira de onde nós estávamos, Ele não nos tira por um acaso. Talvez você não saiu, né, de um centro espírita, talvez você estava simplesmente vivendo a sua vida, mas Deus tirou você de onde você estava, para poder edificar coisas grandes, valiosas, para cumprir uma missão linda dentro da sua casa, dentro da sua família. Talvez você olhe para a sua vida e para a sua família e pense assim: meu Deus, é tão difícil, parece tão improvável que a mudança aconteça, de lidar com um pai alcoólatra, com um filho que está envolvido nas drogas. E eu me lembro que o meu pai, ele era alcoólatra. Eu era muito pequena na época, eu tinha 8 anos de idade. Mas o meu pai, um alcoolista que bebia de cair no meio da rua, a ponto das minhas irmãs chegarem do trabalho, e ele estava caído nas esquinas, na curva, antes de chegar na nossa casa, e elas praticamente carregavam meu pai para poder conseguir chegar até em casa. Hoje eu olho, né, e ele morreu pouco tempo depois, mas ele morreu com a salvação. Meu pai, ele entrou dentro da igreja ali na Assembleia de Deus, na rua São Paulo. Ele entrou embriagado e ele saiu são. Naquele momento, ele entrou ali, ele foi lá na frente, ele recebeu Jesus e ele saiu sem o efeito do álcool dentro da igreja, porque uma mulher se colocou na brecha, porque uma mulher, ela reconheceu que o Evangelho era poderoso, porque uma mulher acreditou que a história da família dela podia ser mudada. Assim como esse homem viu a manifestação da glória de Deus lá naquela prisão, e ele acreditou,
Ele viu a glória de Deus, ele viu a manifestação da glória de Deus, e ele diz: como é que eu posso, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para receber a salvação? É como ele dissesse assim: olha, o que eu preciso fazer para ter isso que vocês têm? Deus, ele tem nos chamado para viver essa missão maravilhosa. Ele escolheu você. Será que você pode dizer glória a Deus para isso? E a partir da sua vida, a glória de Deus entra na sua casa. A partir da sua vida, a glória de Deus entra na sua família. Mas para que isso aconteça, você precisa crer que você tem uma missão. Você precisa acreditar que Deus tirou você de onde você estava, para poder estabelecer algo grande e maravilhoso dentro da sua família. A partir da sua transformação, a transformação da sua vida, você vai ser respaldado na palavra, você vai se consagrar cada dia mais, e a sua família será abençoada. Você é o primeiro a ser abençoado, amém ou não? Quantos aqui têm sido abençoados por Deus? Você é o primeiro a ser abençoado. E quando você entende tudo isso aqui, você é abençoado, e depois a sua família é abençoada. E eu me lembro da minha mãe contar que ela ia para os cultos e era tanto demônio, gente. Foi um processo de libertação daqueles assim pesados, né? Porque haviam realmente muitos demônios, haviam muitos pactos, haviam muitas alianças que precisavam ser quebradas. E Satanás, ele não quer perder, gente. O inimigo, ele não quer perder, ele não quer perder as pessoas, ele não quer abrir mão das famílias. E tudo que nós temos visto hoje em dia é um mundo, né, se levantando contra esse projeto lindo e maravilhoso que é a família. Mas Deus, ele tem nos escolhido. Sabe, eu estou falando, batendo nessa tecla, porque nós precisamos nos sentir, sabe, felizes, gratos, sentir com gratidão, porque Deus quer fazer algo através de você. Deus quer transformar a sua família através de você. Deus quer transformar outras famílias através de você. E você precisa entender que haverá salvação, haverá libertação, haverá restituição, vai haver paz, querido, vai haver prosperidade. Quantas pessoas nós conversamos, pessoas têm tudo, mas elas não têm paz. Elas são prósperas, elas têm dinheiro. Prosperidade não é ter muito dinheiro, mas elas não têm essa prosperidade que quem conhece a Deus, quem conhece a Jesus pode ter. Então nós precisamos entender que nós temos uma missão, e entender que missão é responsabilidade dada por Deus a quem Ele escolheu. Eu vou dizer de novo: missão é uma responsabilidade dada por Deus a quem Ele escolheu. Então dá uma olhadinha de novo para a pessoa que está do seu lado e fala: ó, não vai ter jeito. Se você está aqui, é porque você já foi escolhido. Amém ou não? Quantos aqui se sentem um homem ou uma mulher escolhido por Deus? Quantos sentem que Deus, Ele quer usar a sua vida em tempo e fora do tempo? Só meia dúzia? Vou perguntar de novo. Quantos aqui entendem que Deus quer usar a sua vida? Sabe, gente, às vezes a gente pensa assim: quem sou eu? Quem sou eu para abençoar a minha casa? Quem sou eu como filho para abençoar os meus pais? Você pode levar a bênção para a sua casa e levar a bênção para os seus pais, sim. Com a sua mudança, com a sua transformação, com a sua consagração, com uma vida de oração, com uma vida comprometida com o reino de Deus, com uma vida onde você entende que você é a luz que a sua casa precisa, que você é a luz que os seus pais precisam, que você é a luz que os seus filhos precisam. Diga comigo: eu tenho uma missão, eu tenho uma responsabilidade que foi dada por Deus. Então Deus deseja restaurar a sua família, e isso é algo de grande valor para Ele. Sabe, gente, Deus não olha para a nossa família e Ele fala: só essa famíliazinha estragadinha. Não importa como está a nossa família, não importa como está seu casamento. Deus olha para a sua família e Ele
ama essa família. E Ele deseja ver essa família transformada, porque família é projeto de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim: irmão, acorda. Acorda para aquilo que Deus tem para fazer na sua casa. Acorda para aquilo que Deus tem para fazer na sua família. Meu querido, pensa comigo. Você pode olhar para a sua família e pensar: meu Deus, está tudo destruído. Não tem jeito. Tem divisão. Tem competição. Está tudo desgastado, danificado. Casamento danificado. Casamento dos meus pais não existe mais. Eu não consigo ter relacionamento com os meus irmãos. Aqui parece que tudo que a gente recebe é como se colocasse num saquetel furado. Parece que passa pelo vão das mãos. Nós não conseguimos reter nada, nada para. Eu olho para minha casa e penso: meu Deus, não vai parar. Porque tudo quebra. Os aparelhos domésticos que quebram, queimam. Está faltando algo de Deus. Nós olhamos e pensamos assim: meu Deus, como é que pode ser restituído aquilo que foi roubado? Como é que pode ser revertida toda essa situação? Porque Satanás, ele age, e ele age com veemência. Ele age com intensidade. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você se posiciona como alguém que tem uma missão, a restituição vai acontecer na sua família. Se você se posiciona como aquele que crê, fazendo a sua parte, restaurando os princípios perdidos, talvez os princípios esquecidos, ou talvez os princípios que nem mesmo você nunca viveu eles. Mas se você diz assim: eu vou começar a colocar ordem aonde há desordem, tenha certeza de uma coisa: Deus vai começar a transformar a maldição em bênção. Por causa de você, por causa do seu posicionamento, porque você decidiu se colocar na brecha, porque você decidiu se levantar como um muro de proteção para a sua família. Talvez tem muitos jovens aqui, talvez você pense assim: quem sou eu para ser como um muro lá na minha família? Os meus pais é que têm autoridade, e eles têm mesmo. Mas se eles não conhecem a Jesus, presta atenção nisso, jovens. Quem tem a autoridade espiritual é você, até que eles se convertam. E você pode usar essa autoridade para que a libertação chegue dentro da sua casa, para que a libertação chegue até os seus pais. E você precisa se colocar na brecha em nome de Jesus. Então, queridos, o Senhor te transforma para que eles sejam transformados através de você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Você está entendendo que a mudança começa em você? Que a mudança começa em nós? Nós estamos no mês da família. E para que tudo isso aconteça, nós precisamos começar a abrir mão de algumas coisas. A gente olha para a nossa família, e porque nós amamos tanto a nossa família, a gente se coloca numa posição de crítica, julgamento, falta de perdão, de orgulho, de comparação e de desordem. Quem nunca viu aqui alguém criticando seu pai? Ou melhor, quem já ouviu alguém criticando seu pai? Levanta a mão de verdade. Quem já ouviu aqui alguém julgando o seu próprio pai ou a sua própria mãe? Por que você acha que a gente faz isso, gente? Hein? Porque a gente ama tanto, 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 e a gente espera o que deles? Perfeição. E como a gente não encontra a perfeição naqueles que nós amamos tanto, a gente se coloca numa posição de julgamento, de crítica. E é interessante que isso acontece na igreja também, né? A gente ama tanto a igreja, a gente ama as pessoas, porque a gente é muito abençoado na igreja, sim ou não? Quem aqui é abençoado na igreja? Quem já foi muito abençoado nessa igreja? Mas é muito, muito. Mas é interessante, e a gente passa a amar, sim ou não? Ama a casa de Deus, ama as pessoas, não é assim? Só que quando a gente se depara com algo que a gente não tem alguma resposta, o que acontece conosco? A gente começa a criticar, a gente começa a julgar. É assim ou não é? Do mesmo jeito que a gente faz lá em casa, a gente faz aqui. Eu vou te dizer por quê. Presta atenção nisso, que isso é uma pérola. Porque aqui você encontra seu pai.
Aqui você encontra sua mãe e aqui você encontra todos os seus irmãos. Aqueles que você se dá bem e aqueles que você talvez não dá tão bem assim. Aí você se depara com aquele irmãozinho, o Emerson, né? E fala, que cara chato. Está parecendo meu pai? Meu pai está lá em casa. Não preciso do meu pai aqui não. Gente, quem já viveu essa experiência de verdade, assim? Levanta a mão. Eu também. E a gente arruma uma birra, sim ou não? Mas que coisa, né? Que chatice. Né? Para quem fala muito, que saco. Parece que eu estou fugindo deles. Vem para a igreja, ainda tem que achar esse povo igualzinho meu pai, igualzinho minha mãe. E a outra lá, minha colega discipulada, igualzinho minha irmã, competindo comigo. Né? Quer tudo que é meu. Quer tudo que é meu. A gente encontra, os nossos familiares aqui dentro da igreja. Fala misericórdia. Fala misericórdia forte. Eu não estou podendo gritar não, mas vocês podem, gente. Fala misericórdia. Agora de verdade, se encontra ou não encontra, gente? Sim ou não? Sim. Agora por que isso acontece? Porque Deus quer trabalhar conosco. Porque Deus quer trabalhar aquelas imperfeições. Porque Deus quer nos moldar, Ele quer nos curar. E se quando eu me deparo com alguém que mexe com o que está dentro de mim e eu corro, eu estou dizendo não para o tratamento de Deus na minha vida. E Deus quer nos tratar. Deus quer trabalhar conosco. E Ele tem um propósito. Enquanto Ele trabalha conosco, Ele está nos moldando. E enquanto Ele está nos moldando, Ele vai nos usar lá na nossa casa, lá na nossa família. Porque aqui você se depara com seu pai, com a sua mãe, e você se submete, você obedece, você é tratado, você é curado. E quando você volta para a sua casa, você vai ter um olhar diferente para o seu pai, para a sua mãe e para os seus irmãos. Vocês estão entendendo isso? Você vai ter um olhar de misericórdia. Você vai receber a cura de Deus, a libertação na sua alma. Você não chega o mesmo lá na sua casa. Você não é a mesma esposa. Você não continua sendo a mesma esposa. Você não continua sendo o mesmo marido. Você não continua sendo o mesmo filho. Você começa a mudar o seu comportamento. Então, o que eu estava dizendo é, nós precisamos começar a abrir mão de algumas coisas. Mudar a nossa postura dentro da nossa casa. Mas saiba de uma coisa, que toda crítica, julgamento, falta de perdão, Deus começa a trabalhar com você. Aonde, gente? É aqui. Por isso que é importante estarmos aqui. Por isso que é importante estarmos na casa de Deus. Duas coisas importantes precisam acontecer, eu já estou finalizando, para que a restauração aconteça lá na sua casa. Primeiro é essa, né? É entender que é aqui que Deus te cura. Amém, gente, ou não? Amém ou não? Amém. Faz cara de feliz, faz. Amém. A Renata até tirou a máscara, né? Tá igual o Bruno, né, Bruno? O Bruno chega para mim assim, eu falo, Bruno, eu já sei que os seus dentes são bonitos. Entender que começa aqui. Mas nós precisamos de duas coisas importantes. Estabelecer prioridades e colocá-las em ordem por importância. Quais são as suas prioridades? Para não perder o seu objetivo, que é ser um instrumento de Deus na sua família e na sua casa. Talvez uma das prioridades é ser aquele que mantém uma vida de oração, uma vida de consagração, de leitura da palavra, de conhecedor da palavra, de ser aquele que se esforça para quando errar, você corrigir o seu erro. Prioridade, o que é prioridade? Se o meu, no meu casamento, né, eu comecei a fazer isso uma época. Estava vendo que as coisas estavam caminhando para um lado meio esquisito. Parecia que a gente estava se perdendo em algumas coisas. E eu disse para mim mesma, eu vou ter algumas prioridades para ter o casamento do jeito que eu desejo. E eu tive que ter claro essas prioridades para que eu não me perdesse. Porque é fácil perder. A gente desanima,
o outro erra com a gente quer abrir mão. É assim ou não é, gente? Então saiba o que você quer da sua família. Você já perguntou para Deus o que Deus deseja fazer lá na sua casa, lá no seu casamento, no seu relacionamento familiar? Porque você precisa saber o que você quer receber em Deus e como você deve ser usado por Deus para receber aquilo que Ele tem para a sua família. Para isso, defina quais serão as minhas prioridades. E segunda coisa, mantenha a disciplina. Tem dia que a gente não quer vir à igreja, sim ou não, gente? Ou isso só acontece comigo? Nossa, pastor, isso acontece com você também? Tem dia que eu também não quero. Tem dia que a gente está muito cansado, não é assim? Tem dia que a gente fala assim, eu estou precisando de férias, vou tirar as férias da igreja, né? Não é assim que a gente faz? Estou muito cansado, hoje eu não vou fazer devocional, não. Estou muito cansado, eu estou lendo a Bíblia, eu estou dormindo. Eu me lembro quando eu estava estudando, fazendo faculdade, os primeiros períodos, eu tinha ficado 16 anos sem entrar numa sala de aula. Pensa nisso, gente. E eu entrei, fazer curso de psicologia, é leitura em cima de leitura. E era cada calhamaço de folhas, assim. E eu falava, meu Deus, 16 anos, eu não entendi o que eu li, gente. E eu dormia, literalmente eu dormia em cima daquelas folhas. E eu falei, o que eu vou fazer? Porque eu preciso ler esses negócios. E eu me lembro como se fosse hoje, gente. Eu pegava os calamaços de folha e eu saía andando pelo meu apartamento. Eu andava lendo para eu não dormir, porque eu tinha que ler. Isso é o que, gente? Prioridade. Então, se nós queremos ser usados por Deus, nós precisamos estabelecer prioridade. Às vezes, você tem dormido quando você está lendo a Bíblia. Faz como eu. Pega a Bíblia e sai andando e vai lendo e vai declarando a palavra em nome de Jesus. Esses dias aconteceu isso comigo. Eu estava cansada, estava meio sonolenta. Eu falei, Deus, misericórdia, se eu ajoelhar eu vou dormir. Se eu sentar para ler eu vou dormir. E eu falei, eu vou fazer tudo. Eu já oro andando, normalmente eu já oro andando. Eu não gosto de ficar parada quando eu estou orando. Mas eu falei, Deus, eu vou fazer tudo junto hoje, tá bom? E eu comecei a orar, tive um tempo de oração e eu peguei a Bíblia. E eu comecei a declarar a palavra, orando a palavra. Enquanto eu andava, eu declarava a palavra. E foi tão interessante que quando eu estava num momento, eu falei, estou boa, estou despertada. Eu posso sentar que eu não vou dormir mais. Então nós precisamos estabelecer a prioridade. Quando você tem prioridade, eu vou ter meu tempo com Deus. Eu vou investir no meu crescimento, porque eu entendi que eu tenho uma missão aqui nessa terra. Você não se perde, você não abre mão daquilo que Deus tem para fazer através de você, porque você é um homem e uma mulher que tem disciplina. Deus, Ele deseja fazer, mas Ele precisa que eu e você, a gente vença a nossa carne. A nossa carne o tempo todo fala para a gente poder desistir. A nossa carne, quando você está me ouvindo aqui com essa voz, sumindo aqui, talvez ela está falando assim, ai meu Deus, ela podia tanto parar logo. Porque a carne da gente quer que a gente pare. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele não quer que a gente pare, muito pelo contrário. Porque como eu disse, o que Ele tem para fazer é algo muito grande. E o mais importante, sabe, não é a gente começar nada, não é a gente começar bem, mas é a gente terminar bem. Eu estou há muito mais de 30 anos no ministério. Nós vamos completar 24 anos como pastores, agora em outubro, só como pastores. E eu já era líder há uns 10 anos antes do pastorado chegar na minha vida. Ao longo desses anos eu vi muita gente começando muito bem. Aquele fogo, aquela alegria, queria botar a cama dentro da igreja, queria mudar para dentro da igreja, eu queria ficar aqui, porque aqui é o melhor lugar da terra, isso aqui é uma delícia, eu amo ouvir a palavra. Começou bem ou não, gente? Começou, mas eu vi muita gente, e ainda tenho visto, muita gente parando no meio do caminho. Quando você estabelece princípios, quando você se torna uma pessoa disciplinada, e você entende que só aqueles que permanecerem vão estar na vida eterna com o Senhor, e só aqueles que permanecerem vão cumprir a missão de Deus aqui nessa terra, você se posiciona.
Deus está nos chamando para nos levantarmos como uma igreja bem posicionada em nome de Jesus. Jesus, quando ele foi questionado sobre qual era o maior mandamento, Jesus, ele disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amará quem, gente? Só que nós temos a tendência de amar mais o quê? A gente mesmo, as coisas, a fazer a nossa vontade, aquilo que é confortável para a gente. Mas Jesus diz assim: este é o grande e o primeiro mandamento. Qual que é o grande e primeiro mandamento, igreja? Não, fala forte, gente, pelo amor de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Com o que, gente? Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Será que você pode falar isso mais uma vez? Diga comigo: amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Fala de novo. Vocês estão orando em línguas, é? Diga bem forte comigo: amar a Deus com todo o coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Diga: este é o grande e primeiro mandamento. É isso. Quando eu entendo isso, eu vivo esse mandamento, sabe o que acontece? Deus, ele começa a fazer uma transformação na minha vida. E essa transformação, ela atinge a minha casa, ela atinge a minha família. Então, queridos, amar a Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus, sabe, o primordial para uma vida familiar restaurada, edificada, próspera, é colocar Deus em primeiro lugar. Você pode ser inteligente, você pode ganhar dinheiro fácil, mas se você não colocar Deus em primeiro lugar, você vai se deparar com algum fracasso lá na frente, onde você vai ter que voltar e reconhecer a grandeza de Deus. Nós precisamos entender isso como um princípio. Sabe por quê? Deus não aceita ser colocado em segundo plano. O que eu disse, igreja? Se Ele estiver numa posição que não seja a primeira, a sua bênção não vai estar sobre o que você colocar suas mãos. Mas quando nós estamos em Deus, sabe? Aonde nós colocarmos as nossas mãos, a abundância vai acontecer. Eu quero te pedir para você ficar de pé no seu lugar. Eu vou terminar de falar sobre isso no próximo domingo, se Deus quiser. E se for a vontade dEle. Mas eu penso que a mensagem de hoje, ela foi entregue até para que a gente possa tomar a ceia do Senhor. Não começa na igreja. Começa com quem, gente? Começa comigo. A Bíblia fala que aquele homem e toda a sua casa receberam o Evangelho, receberam a salvação. Sabe o que eu achei lindo? Eles receberam e eles acolheram Paulo e Silas na sua casa. E o que eu achei mais lindo ainda é que eles trataram as feridas de Paulo e Silas. Eles entenderam que eles também tinham uma missão, também de abençoar. E o meu desejo aqui nessa noite é que você que está aqui hoje, entenda isso. Deus não escolheu você por um acaso. Deus não tirou você de onde você estava e te trouxe aqui hoje à noite por um acaso. Ele escolheu você para que você fosse abençoado e para que você abençoasse. Tem a sua família inteira para você abençoar.
E tem outras famílias que você também vai abençoar, se você disser sim para a missão que Deus tem para você. A Bíblia conta em Coríntios que há muito povo nessa cidade. Eu diria, há muitas famílias nessa cidade. E elas estão esperando por mim, elas estão esperando por você. E você vai ser a boca de Deus para abençoar a vida das pessoas. Você será um Paulo, um Silas nessa geração. Será que você está disposto a ser um Paulo, a ser um Silas para essa geração? Será que você está disposto a parar de olhar para o seu próprio umbigo e simplesmente dizer para Deus: Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Me faz conhecer, Deus, quais são os teus planos, os desejos do Senhor para a minha vida. Porque tudo que o Senhor começa apenas com uma pessoa. E que o Senhor comece algo grande e relevante através da minha vida. Eu digo isso para Deus hoje. Eu digo para Deus: Deus, começa algo grande, relevante a partir de mim, ainda nesta geração. Será que você pode dizer isso para Deus? Fecha seus olhos. Quero pedir que os diáconos já venham com a ceia do Senhor. Fecha seus olhos, coloca sua mão sobre o seu coração. E eu quero te pedir que você comece a agradecer a Deus, porque você foi escolhido, porque você está aqui nesta noite, talvez chegando aqui pela primeira vez, mas Deus já te escolheu, para que você realize coisas grandes, nobres nessa terra. E Ele vai começar por você. Ele vai começar lá na sua casa. Ele vai fazer coisas novas, coisas grandes, a partir de você, na vida da sua família, em nome do Senhor Jesus. Então diga para Deus, comece a dizer para Deus: Senhor, faz a obra na minha vida. Talvez você entrou aqui hoje um pouquinho desistente, desanimado, abatido. Talvez você entrou aqui hoje dizendo para Deus: Senhor, eu estou disposto a abrir mão até do que o Senhor já fez. Às vezes nós estamos tão no natural que a gente leva a vida como se a vida não tivesse retrovisor. A gente não vê o que Deus fez na nossa vida, mas Deus fez coisas grandes e Ele continua fazendo. E Ele quer continuar a fazer coisas grandes e relevantes na sua vida. Então, querido, com a sua mão no seu coração, eu quero te convidar neste momento a dizer para Deus: Senhor, eu sou grato porque o Senhor me atraiu para a tua presença. Eu sou grato porque eu fui escolhido por Ti, Senhor. Eu sou grato porque eu tenho uma missão. Eu sou grato porque o Senhor vai começar algo grande através da minha vida, e a minha família será abençoada através de mim, em nome do Senhor Jesus. Ainda com a mão sobre o seu coração, talvez você precise pedir perdão para Deus de algumas coisas, talvez por negligências, por faltas, por críticas, por julgamentos, por falta de perdão, por egoísmo. Tire esse minutinho agora para falar: Deus, perdoa-me, Deus. Perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados. Me perdoa, Pai, porque eu estava me distanciando da missão. Me perdoa porque eu estava desistindo da minha família, Senhor. Mas nessa noite, eu entendi. Tem algo que o Senhor deseja fazer através de mim. E é por isso que eu estou aqui. Se apresente para Deus. Eu quero te dar um minutinho para você orar, se preparar para tomar a ceia, tomar do pão, tomar do suco de uva e receber uma unção de novas conquistas, receber unção para um novo tempo, para a sua vida e para a vida da sua família, em nome de Jesus. Se você quiser se colocar de joelhos, se coloque de joelhos, mas eu sugiro que você tenha um tempo com o Senhor agora.
Quem sabe um tempo de conserto. Quem sabe um tempo de se apresentar para Ele, apresentar a sua casa, os problemas que você tem vivido lá. Mas dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Usa a minha vida, meu Pai. Queria que você fizesse isso de forma individual. Deixa o seu irmão fazer o tempo dele. Deixa o seu irmão ter um tempo de oração, de derramar na presença de Deus enquanto ministramos uma canção. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Conversa com o Senhor. Te peço, vem encher este lugar. Pede Ele para encher o seu coração. Te entrego tudo que tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Talvez você tenha estado andando um pouquinho frio espiritualmente. Pede para Ele: Senhor, aquece o meu coração nessa noite. Me leva a sentir a Tua presença. Me leva de volta para aquelas experiências que eu vivi juntinho com o Senhor, aonde eu Te ouvia, aonde cada decisão que eu tomava, eu buscava uma direção Tua. Quando eu não me movia no afã da minha alma, das minhas emoções, mas onde eu era conduzido e direcionado pelo Teu Espírito. Fala para Deus: Senhor, enche o meu coração com mais da Tua presença. Me faz, Senhor, a ter desejo de buscar a Tua face. Me faz, ó Deus, ter desejo de ser um instrumento usado na minha família e usado nas famílias que o Senhor vai colocar diante de mim, porque eu entendi que eu tenho uma missão. Eu quero mais da Tua glória, eu quero mais da Tua presença, Senhor. Hoje eu não vou Te pedir nada, Pai, apenas que a Tua presença me envolva, porque quando a Tua presença vem, as coisas simplesmente acontecem, porque eu sou movido pelo Teu Espírito. Eu sou movido pelo Teu favor e pela Tua graça. Vem com a Tua glória, Espírito Santo de Deus, e enche as nossas vidas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou Te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra Te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou Te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra Te dizer
Declare isso bem forte. Não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. A graça de Deus é um favor que nós não merecemos, mas nós recebemos de graça. Por isso que nós estamos aqui, é de graça. O maior preço já foi pago. Senta sua mão aqui à frente, Pai. Como tua igreja, nós somos gratos porque o Senhor entregou Jesus naquela cruz em nosso lugar. Porque um avivamento na terra começa a partir desse marco estabelecido pelo Senhor. Nós só estamos aqui por causa da cruz e por causa do sangue que foi derramado, porque o Senhor nos amou primeiro. Jesus disse sim para a missão. E como igreja, nós também declaramos o nosso sim para a nossa missão. E nós tomamos, ó Deus, dessa ceia aqui nessa noite em memória do Senhor Jesus. E entendendo que nós fomos escolhidos para fazer coisas grandes, para fazer a diferença nessa terra. Portanto, Deus, que ao tomarmos do pão e bebermos do cálice nessa noite, que nós recebamos, Deus, vitalidade, gozo, alegria pela salvação e a disposição, ó Pai, em viver a nossa missão, a começar dentro da nossa casa e da nossa família. E sermos instrumentos, ó Deus, para abençoar outras famílias, muitas outras pessoas. Portanto, meu Deus, santifica esse pão, santifica esses sucos de uva, que representam o corpo e o sangue de Jesus, que foi dilacerado lá naquela cruz do Calvário. Ao tomarmos dele, nós vamos receber vida, nós vamos receber o novo do Senhor, para viver esse mês no centro da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém.